O retorno de Ricardo à sua cidade natal começou como um sonho de glória, mas rapidamente se transformou em um pesadelo de culpa e desolação. Finalmente vou poder dar à mamãe tudo o que ela sempre mereceu, murmurou ele, enquanto o táxi de luxo deslizava pelas ruas que ele deixará para trás há 5 anos. Naquela época, ele era apenas um engenheiro promissor, hoje, retornava como um bilionário do Vale do Silício, com o extrato bancário transbordando após a venda de sua empresa de inteligência artificial. Ele imaginava o sorriso de Dona Helena ao receber as chaves de uma mansão, imaginava as joias e o conforto que compensariam cada gota de suor que ela derramou para educá-lo. Seus dedos, adornados por um relógio que custava mais que todas as casas daquela rua, batiam nervosamente no banco de couro, contando os segundos para o abraço que ele tanto adiara em nome do sucesso. Ao chegar à Rua das Flores, número 247, o mundo de Ricardo desmoronou em silêncio. Onde deveria estar a casa de sua infância, restavam apenas escombros e silêncio. Isso não pode estar acontecendo, sussurrou ele, o pânico subindo pela garganta como um ácido. O terreno estava entregue ao mato e ao lixo, e a estrutura que abrigara seus sonhos parecia ter sido arrancada da terra com violência. A mala de couro italiano caiu de sua mão, ignorada, enquanto ele caminhava entre os alicerces quebrados que pareciam dentes de um cadáver. Não havia sinal de Dona Helena, nem das flores que ela tanto amava cultivar. O vazio era absoluto, e o silêncio do terreno baldio gritava perguntas que ele tinha medo de formular, sentindo o frio da negligência gelar seu sangue pela primeira vez. Uma vizinha idosa, observando a cena com uma mistura de piedade e reconhecimento, aproximou-se da cerca. A casa foi demolida há alguns anos. Dona Helena teve que sair daqui, explicou ela com a voz carregada de pesar. Ricardo, sentindo a respiração falhar, gritou em desespero, para onde ela foi? Eu sou o filho dela, Ricardo. A revelação de que sua mãe vivia agora em uma cabana improvisada nos fundos de um terreno distante, perto da mata, atingiu-o como um impacto físico. Ele não conseguia processar a informação, afinal, ele enviará dinheiro todos os meses, quantias que deveriam ter garantido a ela uma vida de rainha. A vizinha apenas balançou a cabeça, mencionando que Helena tinha um coração de ouro e jamais quereria preocupar o filho com seus problemas, escondendo a dor sob camadas de mentiras carinhosas. Ricardo correu. Abandonou o luxo e a bagagem para trás, atravessando becos e terrenos baldios enquanto o suor ensopava seu terno sob medida. Sua mente repetia a última conversa telefônica, onde ela, com sua voz doce e serena, garantirá: está tudo bem aqui, meu filho. Não se preocupe comigo. Continue trabalhando que eu estou orgulhosa de você. Ele percebeu, com uma dor dilacerante, que fora um cego voluntário. O sucesso tornará surdas entrelinhas, aos silêncios dela e à fragilidade que as palavras tentavam mascarar. Ele construíra um império de dados e algoritmos, mas falhara miseravelmente na única métrica que realmente importava, o cuidado com aquela que lhe dera a vida. A cabana que encontrou era uma ofensa à dignidade humana. Construída com madeiras podres e zinco enferrujado, a estrutura parecia prestes a desabar sob o peso do abandono. Pela fresta da janela sem vidro, Ricardo viu a cena que mudaria sua alma para sempre. Dona Helena estava curvada sobre uma tigela de metal amassada, comendo uma sopa rala à luz de uma lamparina trêmula. Ela mastigava devagar, como se cada colherada fosse uma vitória contra a fome. O brilho da inteligência artificial e os bilhões de dólares pareciam cinzas diante daquela tigela velha. Esta era minha mãe, a mulher que vendeu suas joias para comprar meus livros de engenharia, pensou ele, paralisado pela vergonha. Ao bater na porta frágil, o som pareceu um trovão naquele isolamento. Um momento, veio a voz familiar, agora mais frágil e arrastada. Quando a porta se abriu, a lamparina de Helena caiu e se estilhaçou, mas a luz que emanou de seus olhos ao reconhecê-lo superou qualquer escuridão. Ricardo. Meu menino, você voltou, ela soluçou, abraçando-o com a força de quem espera por um milagre há meia década. Ele sentiu as mãos calejadas dela em seu rosto e o cheiro de sabão barato, e o nó em sua garganta finalmente explodiu em lágrimas. Oi, mamãe. Eu estou aqui, ele conseguiu dizer, mas a verdade que estava prestes a descobrir sobre o destino do dinheiro enviado destruiria por dentro. Dona Helena, percebendo o choque do filho ao olhar para a pobreza ao redor,
tentou confortá-lo antes mesmo de ser questionada. Ela explicou que, logo após a partida dele, um parente distante apareceu em desespero, enfrentando uma doença terminal e dívidas impagáveis. Eu não podia usar aquele luxo enquanto outros morriam de fome ao meu lado, Ricardo, confessou ela humildemente. Ela revelara que usará cada centavo enviado por ele para pagar tratamentos de vizinhos, salvar o orfanato local da falência e alimentar famílias que não tinham nada. Ela abriu mão da própria casa para garantir que ninguém ao seu redor sofresse, acreditando que o filho entenderia que a verdadeira riqueza não se guarda em bancos. A destruição interna de Ricardo não veio apenas pela pobreza da mãe, mas pela percepção de sua própria insignificância moral diante da magnitude dela. Enquanto ele acumulava capital e buscava status, ela se tornará uma santa anônima, vivendo na miséria para ser a providência de muitos. Eu mandava dinheiro para você viver como rainha, e você viveu como mendiga para salvar os outros, disse ele, caindo de joelhos no chão de terra batida. A verdade era que ela nunca precisará dos milhões dele, era ele quem precisava desesperadamente aprender com ela o que significava ser humano. A fortuna de Ricardo agora parecia um fardo pesado, uma ferramenta que ele usará para se distanciar da realidade enquanto ela a enfrentava de frente. O bilionário olhou para a tigela amassada e para a colher velha, símbolos de um sacrifício que ele nunca teria coragem de fazer. Ele percebeu que a casa demolida fora o preço da generosidade dela. Helena não era uma vítima das circunstâncias, mas uma mártir do amor. Perdoe-me, mãe. Eu estava tão focado em ser importante que esqueci de ser presente, implorou ele entre soluços. Ela apenas sorriu, o mesmo sorriso que o encorajava nos dias difíceis da universidade, e limpou as lágrimas dele com o polegar áspero. Para ela, o retorno dele era o único tesouro que importava. A cabana, para Helena, fora um palácio de paz porque sua consciência estava limpa. Naquela noite, Ricardo jurou que a história mudaria, mas não apenas com mármore e ouro. Ele usaria sua fortuna para reconstruir não apenas a casa dela, mas para continuar o legado de caridade que ela iniciará no anonimato. Ele aprendeu que ser destruído por dentro era a única forma de reconstruir um homem novo, livre da arrogância do sucesso. Enquanto o sol começava a surgir no horizonte, iluminando a humilde cabana, o bilionário entendeu que a maior lição de inteligência não vinha de seus algoritmos, mas daquela mulher simples que, comendo em uma tigela velha, alimentara a alma de uma cidade inteira. O choque de Ricardo ao entrar na cabana foi como um despertar violento de um transe de 5 anos de opulência. O ambiente exíguo, onde uma única divisão acumulava as funções de sobrevivência básica, cheirava a umidade e a uma sopa rala que mal parecia nutrição. Sente aqui, meu filho, disse Dona Helena, apontando para a única cadeira firme enquanto ela mesma se acomodava em um caixote de madeira, com o corpo curvado pelo peso de segredos que Ricardo ainda não conseguia decifrar. Ele segurou as mãos calejadas da mãe, sentindo a aspereza da pele que outrora fora macia, e a urgência em sua voz cortou o silêncio do lugar. Mamãe, me explique o que aconteceu. A casa, o dinheiro que eu mandava todo mês, onde está tudo? Ele esperava ouvir sobre um golpe ou uma tragédia financeira externa, mas a resposta que veio mudaria sua identidade para sempre. Dona Helena respirou fundo, buscando no fundo da alma a coragem para quebrar um silêncio de anos. Você lembra da sua irmã? Perguntou ela, com um olhar que misturava melancolia e esperança. Ricardo sentiu um frio na espinha, sua mente vasculhando memórias que não existiam, pois ele sempre acreditara ser filho único. Irmã, mamãe. Eu não tenho irmã. Sempre fui filho único, retrucou ele, confuso. Com um sorriso triste, ela revelou que Mariana nascerá quando ele terminava a faculdade, no exato momento em que ele estava obcecado pela bolsa de estudos no exterior. A verdade começou a emergir. Helena escondera a existência da filha caçula para que Ricardo não abandonasse seus sonhos para carregar o fardo de uma família em dificuldades. A revelação foi um soco no estômago do bilionário, que se levantou abruptamente, sentindo as paredes da cabana se fecharem sobre ele. Como assim eu tinha uma irmã? Por que você nunca me contou? Ele berrou, sentindo a traição do amor materno que, de tão protetor, tornou-se cruel. Helena, com lágrimas escorrendo silenciosamente, explicou que sabia que o coração de Ricardo era grande demais, se ele soubesse da menina, jamais teria cruzado o oceano.
Ela sacrificará a convivência entre os irmãos para garantir que o filho primogênito pudesse ser alguém no mundo. Ricardo caminhou até uma mesa pequena e viu a foto de uma menina de 8 anos, cujos olhos eram o reflexo exato dos seus, sorrindo através de um vidro rachado. Mariana não era apenas uma irmã desconhecida, ela era uma criança com condições especiais que exigiam cuidados ininterruptos, medicações caríssimas e terapias constantes. Todo o dinheiro que você mandava ia para os tratamentos dela, confessou Dona Helena, revelando que a fortuna que Ricardo acreditava estar proporcionando luxo à mãe estava, na verdade, servindo apenas para manter Mariana viva e funcional. Ricardo sentiu o peso de cada carro esporte que comprará, cada jantar caro em São Francisco, enquanto sua mãe lutava para comprar remédios. E agora? Onde ela está agora? Ele perguntou, com a voz embargada pelo desespero de quem perdeu um tempo que o dinheiro jamais poderia comprar de volta. A resposta foi ainda mais devastadora. Mariana estava em uma instituição chamada Esperança, na cidade vizinha. A casa da Rua das Flores não fora demolida por azar, mas hipotecada e perdida quando os recursos de Ricardo ainda não eram suficientes para cobrir as dívidas médicas crescentes. Você colocou minha irmã numa instituição, questionou Ricardo, sentindo a fúria e a culpa se misturarem. Helena explodiu em uma dor contida por meia década, explicando que viver naquela cabana cedida pelo Sr. Antônio fora o único jeito de garantir que o pouco que restava fosse para a instituição. Ela escolhera a miséria absoluta para si mesma para que a filha tivesse assistência profissional e o filho tivesse a mente livre para brilhar no exterior. A culpa de Ricardo transbordou em um grito de angústia. Por que você nunca me contou? Eu estava ganhando milhões. Eu podia ter ajudado, ele berrou, socando a parede de madeira que estremeceu com sua frustração. Helena, mostrando uma força férrea, enfrentou o filho, porque toda vez que você ligava, estava correndo entre reuniões, falando de projetos e investidores. Como eu ia jogar isso na sua cabeça? Ela vira o sucesso dele como um castelo de cartas que poderia desmoronar se ela adicionasse o peso de sua realidade sofrida. Ricardo desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos, sentindo-se um monstro por ter vivido na ignorância dourada enquanto sua família se desintegrava na pobreza. Dona Helena aproximou-se e colocou a mão no ombro do filho, tentando redimi-lo de uma culpa que ela mesma ajudara a construir. Você não é um monstro. Você é meu filho e eu fiz o que achei melhor para proteger seus sonhos, disse ela com doçura. Mas Ricardo não aceitava o consolo. Que sonhos valem mais do que família? Que sucesso vale mais do que cuidar das pessoas que amamos? Ele rebateu, percebendo que sua definição de sucesso fora superficial e egoísta. Ele entenderá que a inteligência artificial que ele criará era incapaz de calcular o valor do sacrifício de uma mãe que se anula para ver os filhos voarem, mesmo que um deles voe para longe e o outro permaneça preso às limitações do corpo. Helena revelou que Mariana, apesar da distância, conhecia o irmão através das fotos e das histórias que a mãe inventava para manter a imagem de Ricardo viva no coração da menina. Ela tem sua foto na cabeceira da cama dela na instituição, disse a mãe, tentando mostrar que o vínculo não fora totalmente rompido. Ricardo, limpando as lágrimas com uma determinação que nenhuma rodada de investimentos jamais exigirá dele, levantou-se com o olhar fixo no horizonte. Eu quero conhecê-lo agora, esta noite, exigiu ele, pronto para mover céus e terra para reparar o tempo perdido e resgatar a irmã de um exílio que ele, indiretamente, ajudara a financiar com sua ausência. Embora as visitas só fossem permitidas ao amanhecer, o plano de Ricardo já estava traçado. Ele não era mais um engenheiro focado em algoritmos, ele era um irmão e um filho com uma missão de resgate. Vou tirar Mariana desse lugar. Vou comprar uma casa grande onde nós três possamos viver juntos, prometeu ele, garantindo que os melhores especialistas do mundo seriam contratados para cuidar de Mariana. Helena sorriu, um brilho de alívio finalmente iluminando seu rosto cansado. Você tem certeza, meu filho? Cuidar da Mariana é um trabalho de tempo integral, advertiu ela. Mas Ricardo a interrompeu com um abraço firme, selando um compromisso que dinheiro nenhum poderia quebrar. Naquela noite, dentro da cabana miserável, o bilionário dormiu no chão de terra, sentindo-se mais rico do que nunca. Ele descobriu que seu império financeiro finalmente tinha um propósito real. Amanhã mesmo nós vamos começar uma vida nova, murmurou ele antes que o cansaço vencesse.
Ele percebeu que a verdade que o destruíra por dentro também fora a única capaz de reconstruir seu caráter. O sol que nasceria no dia seguinte não iluminaria apenas o reencontro de dois irmãos, mas o nascimento de uma família que, após 5 anos de silêncio e sacrifício, finalmente estaria completa, unida pela dor e fortalecida pelo perdão. A alvorada na pequena cabana trouxe consigo uma claridade impiedosa para Ricardo, que não conseguiu pregar o olho durante toda a noite. Ele passará as horas de vigília observando o sono inquieto de sua mãe e tentando processar a existência de Mariana, a irmã de 8 anos que fora o destino silencioso de toda a sua fortuna enviada. A culpa, como uma ferida que se recusa a cicatrizar, latejava em seu peito a cada pensamento sobre o tempo perdido. Às 6 da manhã, quando Dona Helena despertou, encontrou um homem cujos bilhões não podiam esconder o cansaço e a angústia. Não conseguiu dormir? Perguntou ela, ao que ele respondeu com a voz rouca: como eu conseguiria? Precisamos buscar Mariana agora. Não aguento mais saber que ela está lá enquanto eu tenho recursos para dar a ela o mundo. Antes de partirem, Dona Helena revelou uma camada ainda mais profunda da alma de Mariana, retirando de um baú velho uma pasta amarela repleta de desenhos vibrantes. Ricardo folheou as páginas com as mãos trêmulas, descobrindo que sua irmã não era apenas uma criança com necessidades especiais, mas um gênio artístico. Mariana é extraordinária, Ricardo. Ela tem uma memória fotográfica e um talento que deixa todos da instituição espantados, explicou a mãe, apontando para o fenômeno do savantismo que permitia a menina mapear o mundo com uma precisão botânica e emocional. Um dos desenhos, que mostrava Ricardo de mãos dadas com a família, trazia a inscrição infantil: eu, mamãe e meu irmão Ricardo, provando que, para ela, ele nunca estivera ausente. A viagem até a instituição Esperança foi marcada pelo silêncio tenso de Ricardo, agora vestido com roupas simples para evitar o estigma da riqueza. Ao chegarem ao prédio de amarelo desbotado, o cheiro onipresente de desinfetante e a visão das grades nas janelas atingiram o bilionário como um insulto pessoal. Ele contava cada rachadura na pintura como uma falha sua. A recepção da irmã Conceição foi calorosa, mas Ricardo detectou uma nota de hesitação sob o sorriso da religiosa. Este é meu filho. Ele veio conhecer a Mariana, anunciou Dona Helena, e a tensão no corredor parecia aumentar a cada passo em direção à sala de atividades onde a pequena artista passava seus dias. O encontro foi um choque de reconhecimento puro. Mariana era pequena, com cachos castanhos e olhos que eram espelhos dos de Ricardo. Ao ver o irmão, ela não hesitou nem por um segundo, demonstrando uma percepção que transcendia a lógica comum. Você é meu irmão, Ricardo. Você é mais alto do que eu imaginava, disse ela, tratando o reencontro não como uma surpresa, mas como uma constatação de algo que ela já sabia que aconteceria. Ajoelhado à altura dela, Ricardo sentiu o impacto de um abraço que carregava 8 anos de espera acumulada. Eu sabia que você ia voltar. Eu desenhei você voltando 57 vezes, sussurrou a menina, revelando sua contagem obsessiva e amorosa. A conexão entre eles foi selada quando Mariana mostrou seu trabalho atual, um retrato de Ricardo que incluía uma pequena cicatriz em seu queixo, um detalhe impossível de ser visto nas fotos antigas que ela possuía. Como você soube da cicatriz? Perguntou ele, tocando o próprio rosto em sinal de espanto. A resposta da menina foi desarmante: eu sonho com você às vezes. E nos sonhos eu posso ver tudo. Naquele momento, Ricardo entendeu que Mariana não era apenas alguém a ser protegido, mas alguém que, através de sua percepção única, talvez o conhecesse melhor do que ele mesmo. Ele se levantou com uma resolução inabalável, voltando-se para a irmã Conceição para iniciar os trâmites de levá-la embora. Contudo, a burocracia estatal e as normas da instituição surgiram como o primeiro grande obstáculo à sua redenção financeira. Quanto tempo isso levaria? Questionou Ricardo, esperando uma resposta de dias ou semanas. A resposta da religiosa foi um balde de água fria, normalmente, de 6 meses a 1 ano. A fúria do bilionário, acostumado a mover montanhas com um clique, explodiu diante da menção de tamanha demora. 1 ano. Eu tenho recursos para dar a ela tudo o que precisa. Por que haveria de esperar? Berrou ele, incapaz de aceitar que sua irmã passasse mais um único dia naquela atmosfera de carência e desbotamento.
Percebendo a volatilidade da situação, a irmã Conceição pediu uma conversa em particular no corredor, longe dos ouvidos atentos de Mariana e Helena. O tom da conversa mudou de burocrático para algo muito mais sombrio e revelador. A verdade é que Mariana representa muito para nossa instituição, sussurrou a freira, revelando o lado mercantilista que se escondia atrás da caridade. Ela explicou que o talento extraordinário da menina atraía doadores de peso e galerias de arte interessadas em expor suas obras. Mariana, sem saber, tornará-se o pilar financeiro daquele lugar, uma galinha dos ovos de ouro que a instituição não estava disposta a libertar tão facilmente. A revelação de que sua irmã estava sendo usada como ferramenta de captação de recursos transformou a dor de Ricardo em uma indignação fria e calculista. Vocês a mantêm aqui como um investimento, pensou ele, enquanto a irmã Conceição tentava justificar que a renda gerada pelos desenhos era vital para a sobrevivência das outras crianças. O conflito moral era devastador. Para salvar sua irmã e dar a ela a casa que prometera, Ricardo teria que enfrentar uma estrutura que dependia do talento dela para não colapsar. Ele percebeu que a liberdade de Mariana não seria comprada apenas com uma casa nova, mas com o enfrentamento de uma exploração mascarada de benevolência. Olhando através do vidro da porta, ele viu Mariana desenhando calmamente ao lado da mãe, alheia à negociação sórdida que ocorria a poucos metros dali. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que sua negligência de 5 anos dera espaço para que terceiros se apropriassem do dom de sua irmã. A verdade que o destruíra na cabana agora ganhava contornos de conspiração. Ele não estava apenas lutando contra a pobreza de sua mãe, mas contra um sistema que lucrava com a genialidade de uma criança vulnerável. O império que ele construíra no Vale do Silício parecia pequeno diante da batalha legal e ética que agora se apresentava diante de seus olhos. Com o punho cerrado, Ricardo encarou a irmã Conceição e tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida de sua família, mas de todas as crianças daquela instituição. Eu não vou apenas levar minha irmã. Eu vou comprar este lugar, vou profissionalizar a gestão e vou garantir que nenhuma criança aqui seja usada como vitrine, declarou ele com a autoridade de quem não aceitava um não como resposta. Ele entendeu que sua volta não era apenas sobre resgate, mas sobre justiça. O bilionário egoísta morrera naquela cabana, o homem que agora estava no corredor da instituição Esperança estava pronto para usar cada centavo de seus bilhões para garantir que o brilho de Mariana nunca mais fosse uma mercadoria. O fervor da indignação tomou conta de Ricardo ao ouvir a confissão velada da irmã Conceição. A ideia de que sua irmã, uma criança com necessidades tão profundas, estava sendo utilizada como uma vitrine lucrativa para a instituição era um insulto que nenhum valor monetário poderia pagar. A senhora está me dizendo que vocês estão usando minha irmã para conseguir dinheiro, questionou ele, com a voz gélida. A resposta da religiosa, tentando justificar o ato como um bem comum para as outras crianças, apenas serviu para evidenciar a negligência seletiva. Mariana gerava lucros, mas não recebia os professores especializados ou os materiais de arte que seu talento exigia. Para Ricardo, a caridade ali havia se transformado em exploração silenciosa. Determinado a romper aquele ciclo, Ricardo voltou-se para a pequena Mariana, que capturava a essência de Dona Helena em um novo papel. Ele se ajoelhou, ignorando o terno agora empoeirado, e ofereceu a ela a liberdade que o dinheiro finalmente poderia comprar. Você gostaria de vir morar comigo e com a mamãe numa casa grande, onde você teria seu próprio quarto e todos os lápis e tintas que quisesse? Perguntou ele. A alegria nos olhos da menina, seguida pelo pedido de confirmação de que seus desenhos seriam apenas dela, selou o destino daquela família. Ricardo não via mais apenas uma irmã, via uma alma brilhante que fora deixada à própria sorte enquanto ele perseguia o brilho vazio do Vale do Silício. A saída da instituição não foi apenas um adeus, mas uma declaração de guerra legal. Ricardo confrontou a irmã Conceição com uma promessa que fez a religiosa empalidecer, uma auditoria completa e a presença de advogados para investigar cada centavo obtido através do suor artístico de uma criança. Razoável seria se vocês tivessem tratado minha irmã como uma criança, não como uma fonte de renda, disparou ele, ignorando os apelos por compreensão. Contudo, foi a pequena Mariana quem interrompeu a tensão, entregando ao irmão um presente que faria o chão de Ricardo sumir novamente, um desenho dobrado que retratava um homem familiar, mas que ele não via há décadas. O desenho era perturbadoramente preciso.
Nele, um homem segurava uma criança ao lado de uma mulher, e as feições eram tão detalhadas que Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem é este homem, Mariana? Perguntou ele, já temendo a resposta. A naturalidade com que a menina respondeu: é nosso papai. Ele vem nos meus sonhos às vezes. Ele disse que ia voltar quando você voltasse, deixou Ricardo e Dona Helena em um estado de choque absoluto. A pressa da irmã Conceição em expulsá-los para o almoço das crianças indicava que havia segredos enterrados sob o piso daquela instituição que iam muito além de simples contabilidade. Dentro do táxi, o silêncio era tão denso que parecia palpável. Ricardo segurava o papel como se fosse um mapa para um tesouro proibido, enquanto Dona Helena encarava a paisagem com um olhar perdido em sombras do passado. Mamãe, você precisa me explicar sobre esse desenho. Quem é esse homem que Mariana chama de pai? Exigiu ele, confrontando a mãe com as evidências físicas da marca na testa e o formato do rosto desenhados pela irmã. Ele sabia que Mariana não poderia ter inventado aqueles detalhes anatômicos específicos, ela vira aquele homem, seja em sonhos ou na realidade cruel que Helena tentará esconder. Cedendo à pressão da verdade, Dona Helena pediu para parar o táxi no acostamento de uma estrada rural deserta. Sob a sombra de uma árvore solitária, ela revelou que a história que Ricardo ouvirá a vida toda, de que seu pai simplesmente partirá para nunca mais voltar, era apenas uma meia-verdade conveniente. Há algumas coisas que eu nunca contei para você sobre o seu pai, começou ela, abrindo uma pequena caixa de madeira que guardara em segredo por anos. Dentro dela, cartas amareladas e fotografias desbotadas guardavam o fantasma de Miguel Torres, um homem cujo rosto era cópia fiel do retrato feito pela menina que nunca o conhecera oficialmente. Ricardo segurou a foto de Miguel Torres com as mãos trêmulas, comparando-a com o traço de Mariana. A semelhança era inegável, a mesma marca na testa, o mesmo olhar. Isso é impossível. Como Mariana pode ter sonhado com nosso pai se ela nunca o viu? Murmurou ele, sentindo o mundo girar. A revelação seguinte de Dona Helena foi o golpe final em sua sanidade, porque ele voltou, sussurrou ela entre lágrimas. Miguel não desaparecera no éter, ele retornará há 3 anos, justamente no momento em que a família enfrentava o ápice da miséria e da doença de Mariana, mas sua volta não fora o resgate que Helena esperava. A fúria de Ricardo explodiu ao descobrir que o pai estivera por perto durante todo aquele tempo de sofrimento. Há 3 anos meu pai voltou e você não me falou nada, gritou ele, levantando-se bruscamente. Dona Helena implorou por audição, explicando que Miguel não voltará como um herói, mas como um homem destruído pelo álcool e pela vida nas ruas. Ele era um espectro de quem fora um dia, perdido em remorsos e vivendo na marginalidade. A carta que ela entregou ao filho, escrita com uma letra trêmula e incerta, implorava pelo perdão e pelo direito de conhecer os filhos antes que seu tempo se esgotasse definitivamente. Ricardo leu as palavras de Miguel Torres, e cada frase era um pedido de desculpas que queimava seus olhos. O pai que ele odiara por abandono agora surgia como uma figura trágica, um homem que tentará se aproximar da cabana e da instituição, observando de longe o desastre que sua ausência ajudara a criar. Querida Helena, sei que não mereço perdão, mas preciso conhecer meus filhos antes que seja tarde demais, dizia o texto. O bilionário percebeu que, enquanto ele construía algoritmos de sucesso, seu pai biológico vagava como um fantasma pelas mesmas ruas onde sua mãe passava fome e sua irmã era explorada. Sentado no chão de terra, Ricardo olhou para a mãe e depois para o desenho de Mariana. O que começara como uma busca por redenção financeira transformará-se em um labirinto de mistérios familiares. Ele entendeu que sua irmã era o elo místico que unia todos os pedaços quebrados daquela história. Onde ele está agora, mamãe? Perguntou ele, com a voz agora baixa e carregada de uma nova e pesada responsabilidade. A jornada de Ricardo estava longe de terminar. Para reconstruir sua família, ele teria que resgatar não apenas uma irmã do sistema, mas um pai do abismo, provando que o verdadeiro poder de um bilionário não estava em comprar empresas, mas em resgatar almas perdidas. A revelação de que Miguel Torres não apenas voltará, mas for o suporte invisível de Mariana durante os anos de ausência de Ricardo, atingiu o bilionário com a força de uma avalanche. Ele descobriu que o pai, movido por uma redenção tardia, trabalhará em canteiros de obras para garantir 6 meses de dignidade à filha especial.
Ele soube da Mariana por acaso e ficou obcecado em conhecê-la, explicou Dona Helena, revelando que a presença de Miguel fora o único momento em que ela pôde respirar financeiramente. Ricardo sentiu um nó na garganta ao perceber que, enquanto ele enviava dólares de um escritório climatizado, o homem que ele desprezava carregava sacos de cimento para comprar as terapias da menina. O relato de Helena tornou-se ainda mais doloroso quando ela confessou que Miguel visitava filhas escondidas para não envergonhar o filho bem-sucedido com sua aparência de homem quebrado pela vida. Ricardo observou uma foto recente onde o pai aparecia magro e envelhecido, mas com um brilho de paciência infinita enquanto ensinava Mariana a misturar cores. Eles passavam horas desenhando juntos, ele a ensinava técnicas que ela absorvia como uma esponja, disse a mãe. Aquilo explicava a evolução técnica súbita nos desenhos da menina. Mariana não era apenas um prodígio isolado, ela fora lapidada pelo amor e pela culpa de um pai que tentava compensar décadas de silêncio com pigmentos e traços. A história, porém, tomou um rumo sombrio quando Helena revelou a última carta de Miguel, datada de 6 meses atrás. O álcool cobrara seu preço final, e ele, sentindo a saúde falhar, desaparecera para que a filha não o visse definhar. Ele sumiu uma manhã, dizendo que o papai voltaria quando ela mais precisasse, soluçou Helena. Ricardo leu as palavras de despedida, onde o pai expressava orgulho pelo filho distante, e sentiu a urgência de uma missão que transcendia o dinheiro. Mamãe, nós precisamos encontrar meu pai. Se ele estiver vivo, eu vou encontrá-lo. Somos uma família, e família não abandona ninguém, declarou ele, já acionando seus recursos globais de busca. Enquanto aguardavam o transporte na estrada rural, a mente de Ricardo trabalhava freneticamente sobre a conexão mística entre Mariana e o pai. A menina afirmara que ele falará sobre a volta do irmão em seus sonhos, uma precisão que desafiava a lógica médica. E se não foram só sonhos, mamãe? E se ele realmente soube que eu estava voltando? Murmurou ele, sentindo que estava mergulhando em um território onde a tecnologia era inútil. Foi nesse momento de incerteza que o celular tocou, trazendo a voz nervosa de uma funcionária da instituição Esperança. O senhor precisa vir aqui urgentemente. É sobre a Mariana. Ela desenhou algo que o senhor precisa ver. O retorno à instituição foi feito sob uma tensão elétrica. Ao cruzarem os portões, encontraram a irmã Conceição em estado de choque, esperando-os na entrada. Graças a Deus vocês voltaram. Mariana entrou num tipo de transe e começou a desenhar sem parar, relatou a religiosa, visivelmente abalada. O ambiente na sala de atividades era de um silêncio sobrenatural, as outras crianças haviam sido removidas, deixando a pequena Mariana isolada em um mar de papéis espalhados. Ela parecia alheia ao mundo exterior, focada em uma produção frenética que desafiava as limitações físicas de uma criança de 8 anos. Ricardo aproximou-se da mesa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao observar a sequência de pelo menos 20 desenhos. Não eram apenas ilustrações isoladas, mas uma narrativa cinematográfica perfeitamente encadeada. O primeiro mostrava um homem caminhando por uma estrada lúgubre, o segundo o colocava diante de uma pequena igreja de arquitetura específica, e o terceiro detalhava uma conversa com um padre idoso cujas feições eram retratadas com realismo assombroso. O que aconteceu aqui? Perguntou Ricardo, percebendo que sua irmã estava funcionando como um receptor de uma realidade distante, mapeando um caminho que ninguém ali conhecia. Dona Helena aproximou-se da filha com cautela, notando que os olhos da menina brilhavam com uma intensidade que beirava o divino. Como você se sente, minha querida? Perguntou a mãe, segurando o fôlego. Mariana levantou o rosto com uma serenidade que contrastava com o caos de papéis ao seu redor. Mamãe, eu vi onde o papai está. Ele me mostrou o caminho através dos desenhos, respondeu ela com a simplicidade de quem descreve uma verdade absoluta. Para Mariana, não havia mistério ou paranormalidade, havia apenas a conexão de amor que Miguel prometera manter quando ela mais precisasse. Ricardo começou a analisar os desenhos sob a ótica de um engenheiro, procurando pontos de referência geográficos. Ele notou detalhes minuciosos, o nome de uma paróquia escrito em uma placa minúscula num canto do papel, o formato peculiar de uma montanha ao fundo e até a placa de um veículo estacionado perto da igreja. Isso é uma localização real, percebeu ele, incrédulo. Mariana estava projetando coordenadas geográficas através da arte.
O segredo sobre a natureza extraordinária da menina não era apenas sua habilidade artística, mas uma clarividência empática que parecia guiada pela vontade de Miguel de ser encontrado antes do fim. A irmã Conceição cruzou os braços, tremendo. Ela não parou para beber água ou comer. Parecia que alguém estava movendo a mão dela, sussurrou. Ricardo olhou para a irmã e sentiu uma onda de proteção e admiração. Ele percebeu que a inteligência artificial que o tornará bilionário era primitiva perto do processamento emocional e espiritual que ocorria naquela sala. Mariana não era apenas uma criança para ser cuidada, ela era o farol que guiaria os restos desfacelados daquela família de volta ao porto seguro. Arrume suas coisas, Mariana. Nós vamos buscar o papai agora, ordenou Ricardo, com a voz embargada. O táxi partiu novamente, mas desta vez Ricardo levava os desenhos como um GPS sagrado. Ele já estava em contato com sua equipe de inteligência, cruzando os detalhes das ilustrações de Mariana com mapas de satélite em tempo real. A verdade final estava prestes a ser revelada em uma pequena vila a 300 quilômetros dali. Ricardo abraçou a mãe e a irmã, entendendo que o sucesso de sua vida não seria medido pela venda de sua empresa, mas pela capacidade de reunir aqueles 4 corações sob o mesmo teto, guiados pelos traços de uma menina que via o mundo com os olhos do coração. O quarto desenho da sequência que Ricardo segurava era uma obra-prima de precisão arquitetônica, revelando o interior de uma igreja com vitrais em formato de estrela e um altar de madeira entalhada que ele nunca vira antes. Mariana, você já esteve nesta igreja? Perguntou ele, sentindo o peso do mistério aumentar. A menina, com a serenidade de quem vê através do véu do tempo, apenas balançou a cabeça negativamente, afirmando que o pai estava lá, ajudando o padre Sebastião com crianças órfãs. Dona Helena, ao ouvir o nome do clérigo, sentiu o mundo girar, pois Sebastião fora o homem que cuidara dela em um orfanato há mais de 30 anos. A conexão era impossível pela lógica humana, mas estava ali, traçada em grafite e cores. Ricardo não perdeu tempo e buscou o contato da paróquia em São Bento do Sul, a 200 quilômetros de distância. Enquanto aguardava a ligação, observava os novos desenhos onde Miguel aparecia revigorado, cuidando de jardins e contando histórias, uma imagem de redenção que contrastava com as fotos de degradação do passado. É como se eu fosse um passarinho voando por cima das pessoas. Eu posso ver tudo, mas elas não podem me ver, explicou Mariana ao ser questionada sobre como obtinha aquelas visões. Para ela, a distância física era uma barreira inexistente, e o sorriso que Miguel lançava para o alto nos desenhos confirmava que, de alguma forma, o pai sentia a presença da filha voadora. Ao conseguir falar com o padre Sebastião, Ricardo sentiu as pernas fraquejarem diante da confirmação da voz idosa e gentil do outro lado da linha. Miguel. Sim, ele está aqui conosco há alguns meses, confirmou o padre, descrevendo como uma bênção para a comunidade, apesar de sua saúde debilitada. O choque maior veio quando o clérigo mencionou que Miguel já esperava pela visita. Ele tivera um sonho onde sua filha pequena o avisara que o irmão estava voltando. Naquele momento, Ricardo olhou para Mariana e percebeu que a tecnologia de ponta que o tornará bilionário era insignificante diante da rede de comunicação espiritual que unia sua irmã ao pai. A urgência tomou conta de Ricardo, que ignorou qualquer protocolo burocrático para acelerar o reencontro. Padre, nós estamos indo para aí agora mesmo. Por favor, diga ao Miguel que sua família está chegando, disse ele, desligando o telefone com uma determinação inabalável. Irmã Conceição, paralisada pelo espanto, observava os novos desenhos que Mariana produzia em velocidade rítmica, como se estivesse mapeando o futuro imediato da família. A menina desenhara a chegada deles à igreja, o abraço do pai, finalmente, uma imagem que representava a promessa final, os 4 juntos em uma casa ampla, cercada de flores e vida. O último desenho daquela tarde foi o que mais tocou o coração de Ricardo, pois mostrava a cura que não vinha de remédios, mas da presença. É nossa casa nova. O papai vai morar com a gente quando ele ficar melhor, afirmou Mariana, sem desviar o foco de seu papel. Quando questionada sobre a certeza da melhora do pai, a resposta da menina foi um golpe de sabedoria ancestral, porque quando as famílias se juntam de novo, as pessoas ficam curadas por dentro. O anjo que me visita disse isso. Ricardo percebeu que a condição especial de sua irmã era, na verdade, um dom divino que servirá de bússola para resgatá-los da escuridão do isolamento.
Dona Helena, sentada ao lado da filha, tentava compreender a menção a um anjo de cabelos dourados que ensinara a menina a desenhar o retorno de Ricardo. Foi ela que me disse para desenhar você voltando, Ricardo, explicou Mariana com uma naturalidade desarmante. Naquela sala de paredes descascadas, o bilionário entendeu que sua fortuna era apenas o combustível para um plano muito maior, traçado por forças que ele passará anos ignorando em nome da lógica empresarial. Ele não era mais um engenheiro de sucesso, era o filho e irmão que finalmente compreendia o significado do sagrado através dos olhos de uma criança que conversava com o invisível. Com a decisão tomada, Ricardo levantou-se e encarou a irmã Conceição com um olhar que não aceitava contestações. Eu vou levar Mariana comigo hoje mesmo. Não vou esperar um ano de burocracia enquanto minha família precisa se reunir, declarou ele. A religiosa tentou balbuciar sobre as irregularidades do processo, mas Ricardo a interrompeu com a autoridade de quem estava pronto para comprar a instituição inteira se fosse necessário para garantir a liberdade da irmã. Então, tornem irregular rapidamente, disse ele, deixando claro que nenhum papel ou carimbo seria mais forte do que o laço de sangue e espírito que os unia agora. A partida da instituição Esperança foi rápida, com Ricardo providenciando transporte privado e assistência médica móvel para garantir que a viagem para São Bento do Sul fosse segura para Mariana. No carro, a menina segurava a pasta de desenhos como se fosse o seu bem mais precioso, enquanto Dona Helena segurava a mão de Ricardo, o rosto iluminado por uma esperança que ela pensara ter morrido há décadas. O bilionário olhava pela janela, vendo a paisagem passar, mas sua mente já estava na pequena igreja do Padre Sebastião. Ele sabia que o confronto final não seria com o mercado financeiro, mas com o perdão que precisava oferecer ao pai. Conforme se aproximavam do destino indicado pelos desenhos, a paisagem começava a coincidir exatamente com as ilustrações de Mariana. A montanha ao fundo, a curva da estrada e, finalmente, a torre da igreja com os vitrais em estrela surgiram no horizonte como um milagre materializado. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele passará 5 anos construindo um império de inteligência artificial, apenas para descobrir que a inteligência do coração de sua irmã era capaz de localizar uma agulha de esperança em um palheiro de desespero. O carro parou em frente à paróquia, e o silêncio do lugar parecia carregado de uma expectativa sagrada. O encontro que se seguiu foi o encerramento de um ciclo de dor e o início de uma nova era para os Mendes. Ao entrarem na igreja, viram Miguel, frágil mas com um sorriso de paz, caminhando ao encontro dele sob a proteção do Padre Sebastião. Mariana correu para os braços do pai, e Ricardo, ao ver aquela cena, entendeu que sua verdadeira riqueza começava ali, naquele solo sagrado. Amanhã nós começamos a construir nossa casa com o jardim que você desenhou, Mariana, prometeu ele, selando o compromisso de que, a partir daquele dia, a única coisa que cresceria naquela família seria o amor incondicional. A determinação de Ricardo não aceitava mais as amarras da burocracia ou o tempo perdido naquelas paredes descascadas. Eu tenho os melhores advogados do país à minha disposição. Vocês podem fazer isso da forma fácil ou da forma difícil, declarou ele, com uma autoridade que fez a resistência da irmã Conceição desmoronar instantaneamente. Mariana, percebendo que a batalha pela sua liberdade havia sido vencida, levantou-se e buscou a mão do irmão com uma urgência que transcendia o físico. Podemos ir buscar o papai agora. Ele está esperando por nós, pediu ela, e Ricardo, olhando para aquela criança que unira os cacos de uma família através de traços mágicos, sentiu que finalmente estava no caminho certo. A viagem de 2 horas rumo a São Bento do Sul foi um borrão de asfalto e ansiedade, mas para Mariana, era uma contagem regressiva espiritual. Ela não parava de desenhar, seus dedos movendo-se freneticamente sobre o papel como se estivessem sintonizados com uma frequência invisível. Subitamente, ela levantou os olhos, e a seriedade em seu rosto gelou o sangue de Ricardo. Ricardo! Precisamos chegar logo. O anjo disse que o tempo está acabando, alertou ela. Ao ser questionada por Dona Helena sobre o significado daquelas palavras, a menina explicou com uma simplicidade assustadora que Miguel estava exaurindo cada gota de sua energia vital apenas para garantir que permaneceria vivo até o reencontro. Ricardo pisou fundo no acelerador, transformando o carro alugado em uma extensão de sua própria vontade de reparação. Ele consultou o relógio. O sol se poria em pouco mais de 1 hora, e a vida de seu pai parecia estar atada a esse ciclo solar,
conforme o aviso de Mariana. Ao avistarem a torre da igreja São Sebastião, a menina gritou em reconhecimento, confirmando que a realidade era um reflexo exato dos cenários que ela projetara em sua cabana. Estacionaram de forma abrupta, e a visão do padre Sebastião esperando nos degraus confirmou que o tempo era, de fato, o recurso mais escasso e valioso que eles possuíam naquele momento. O padre Sebastião, ao recebê-los, não escondeu a gravidade da situação, relatando que Miguel sofrerá uma piora significativa desde o telefonema. Enquanto caminhavam pelos corredores da paróquia, Ricardo notou como a presença do pai ali havia deixado marcas profundas. As crianças órfãs corriam em direção ao padre, ansiosas pela chegada da filha especial de quem Miguel tanto falará. O tio Miguel disse que a filha dele ia chegar hoje, e ela chegou. Exclamou uma menina, provando que Miguel usará seus últimos dias para semear esperança no coração de outros abandonados, talvez como uma forma de penitência por seus próprios erros do passado. Mariana interagia com os órfãos com uma naturalidade divina, como se suas almas compartilhassem o mesmo idioma de carência e superação. Ela perguntou se o pai falará dela, e a resposta das crianças trouxe lágrimas aos olhos de Ricardo. Miguel descrevera a filha como alguém que desenhava coisas mágicas. O bilionário percebeu que, enquanto ele conquistava o Vale do Silício, seu pai estava em um quartinho nos fundos de uma igreja, reconstruindo sua humanidade através do serviço aos mais pobres. O sucesso de Ricardo parecia vazio perto da redenção silenciosa que Miguel operara naquela comunidade humilde. Antes de entrarem no quarto, o padre Sebastião parou para oferecer uma última reflexão sobre o homem que estava do outro lado da porta. Ele descreveu Miguel como alguém que carregava uma culpa esmagadora, mas um amor ainda maior, e que passará as últimas semanas falando com orgulho do filho brilhante e com ternura da mulher corajosa que ele deixará para trás. Ricardo sentiu o peso de suas próprias escolhas. Padre, eu também carrego culpa. Abandonei minha família perseguindo dinheiro enquanto eles precisavam de mim, confessou ele, recebendo do clérigo um sorriso triste que indicava que o perdão mútuo seria o único remédio capaz de curar aquela linhagem. A porta de madeira rangeu ao abrir, revelando Miguel Torres em uma cama simples, a figura de um homem que fora consumido pelo tempo e pelos excessos, mas cujos olhos permaneciam vívidos. Meu Deus! Ricardo, você ficou tão parecido comigo quando eu era jovem, sussurrou ele, a voz falhando sob o peso da emoção. Ricardo ficou paralisado, vendo sua própria face refletida em uma versão envelhecida e sofrida, sentindo décadas de mágoa e saudade colidirem dentro de si. O ódio que ele cultivara por tanto tempo dissolveu-se na visão da fragilidade daquele homem que, mesmo à beira do fim, tentava encontrar forças para abraçar o filho. Mariana, sem qualquer hesitação, correu para a cama e envolveu o pai em um abraço protetor, como se já se conhecessem há vidas inteiras. Oi, papai. Eu sabia que você estava esperando por nós, disse ela, entregando a ele o desenho que mostrava Miguel cuidando das crianças do orfanato. O choque de Miguel ao ver a representação exata de sua vida atual, algo que ele nunca contará à família, arrancou dele um choro silencioso. Como isso é possível? Você nunca me viu fazendo isso, ele murmurou, enquanto Dona Helena segurava sua mão, fechando o círculo de perdão que começara com a carta deixada na cabana. A verdade final sobre o sacrifício de Miguel começou a vir à tona. Ele confessou que sua fuga anterior fora um ato de vergonha desesperada. Ele não queria que Mariana o visse definhar, mas o anjo dos desenhos da menina o convencera de que o amor era mais importante que a dignidade da aparência. Ricardo finalmente se aproximou da cama, permitindo que a barreira do homem de negócios caísse por terra. Ele entendeu que seu pai não era apenas um homem que falhara, mas um homem que tentará voltar da forma que pôde, usando o resto de sua saúde para pavimentar o caminho do reencontro através do dom de Mariana. Ali, naquele quartinho iluminado pelo sol que começava a se esconder atrás da torre, Ricardo percebeu que sua missão estava apenas começando. Ele não levaria apenas Mariana, ele levaria Miguel para a casa nova, para que o tempo que lhes restava fosse preenchido com a verdade e o afeto que o dinheiro nunca pôde comprar. O segredo de Miguel, de que ele estava apenas esperando o sol se pôr para partir em paz, transformou-se em uma nova promessa, a de que a família nunca mais se perderia no silêncio. A riqueza de Ricardo agora tinha um rosto, uma história e, acima de tudo, um destino comum.
O confronto final entre o sucesso financeiro e a redenção emocional aconteceu no pequeno quarto da paróquia. Ricardo, com o coração transbordando de uma angústia que nenhum bilhão poderia aplacar, questionou o silêncio do pai durante todos aqueles anos. Por que você não me procurou quando voltou? Eu podia ter ajudado com os custos médicos, contudo, perguntou ele. Miguel, com os olhos marejados, confessou que a vergonha de seu fracasso pessoal e o peso do abandono o impediram de se aproximar do filho que se tornará um gigante no Vale do Silício. Ele se via como um estorvo, um homem quebrado que não tinha nada a oferecer além de suas próprias ruínas. Ricardo, no entanto, rejeitou a definição de fracasso que o pai impusera a si mesmo. Em um desabafo emocionante, ele reconheceu que o verdadeiro valor de Miguel estava no cuidado silencioso com Mariana e na dedicação às crianças órfãs daquela comunidade. Você cuidou da Mariana quando eu nem sabia que ela existia. Você está aqui ajudando crianças órfãs. Como isso pode ser fracasso? Rebateu o filho, segurando a mão do pai. O padre Sebastião confirmou que Miguel foi uma lição de vida para todos, provando que o amor, mesmo quando nasce do arrependimento, tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor. Mariana, sentada ao lado do pai, trouxe a perspectiva espiritual que faltava à conversa. Ela revelou que seu anjo a ensinara que o coração de Miguel nunca deixará de enviar amor para a família, mesmo nos momentos de maior distância e escuridão. Papai, o anjo me mostrou que seu coração nunca parou de amar a gente. Mesmo quando você não estava bem, seu coração mandava amor para nós todos os dias, disse a menina. Miguel soluçou, sentindo o peso da culpa ser finalmente substituído pela aceitação de uma filha que o via através da alma, e não das circunstâncias. O perdão tornou-se mútuo quando Ricardo admitiu que também se perderá no caminho, priorizando o império financeiro em detrimento das conexões humanas. Ele prometeu ao pai que o tempo de solidão havia acabado e que ele usaria todos os seus recursos para garantir que vivessem juntos em uma casa onde o cuidado seria a única prioridade. Pai, eu quero que você venha morar conosco. Vou comprar uma casa grande onde todos nós possamos viver juntos, afirmou Ricardo, rechaçando qualquer dúvida de Miguel sobre o pouco tempo de vida que lhe restava. Para Mariana, o tempo era uma variável que se curvava diante da força do afeto. Com a sabedoria de quem conversa com o invisível, ela assegurou ao pai que milagres acontecem quando as famílias se reúnem com verdade. Porque o amor de verdade é a medicina mais forte que existe, declarou ela, e as palavras pareciam infundir uma nova cor ao rosto pálido de Miguel. A atmosfera de cura foi interrompida apenas por uma das crianças do orfanato, que apareceu na porta perguntando se o tio Miguel não lera a história do dia, convidando a família a conhecer o propósito que sustentara o pai naqueles meses. O grupo se dirigiu à sala do orfanato, formando um quadro de reconstrução familiar, Miguel apoiado no filho, Mariana de mãos dadas com a mãe e o padre Sebastião seguindo-os com uma prece silenciosa de gratidão. Diante de 22 crianças curiosas, Mariana assumiu o papel de mensageira. Vocês querem ver como eu desenho as coisas que ainda não aconteceram? Perguntou ela, sentando-se no centro do círculo. O que se seguiu foi uma demonstração de clarividência que silenciou os adultos e hipnotizou os pequenos, enquanto a menina mapeava os destinos felizes de cada órfão presente. Com os olhos fechados e as mãos movendo-se com uma precisão sobrenatural, Mariana desenhou as futuras famílias de cada criança. Ela descreveu professoras que amavam livros, fazendeiros que ensinariam a cuidar de cavalos e lares cheios de calor humano. A precisão dos detalhes era tamanha que os cuidadores mal podiam acreditar no que viam. O anjo me disse que todos vocês vão encontrar suas famílias nos próximos meses. E sabe por quê? Porque o tio Miguel plantou tanto amor nos corações de vocês, que agora esse amor vai atrair as pessoas certas, explicou a menina, conectando a bondade do pai ao futuro dos órfãos. Miguel, observando a cena da cadeira, sentiu-se finalmente completo. Ele viu sua filha especial transformar sua dor em uma profecia de esperança para aqueles que, como ele um dia, sentiam-se esquecidos pelo mundo. Ao tentar se levantar para abraçá-la, suas pernas fraquejaram, mas Ricardo estava lá para ampará-lo, não mais como um estranho, mas como o pilar da família. Estou mais do que bem. Pela primeira vez em 20 anos, estou completo, sussurrou Miguel, com lágrimas de alegria que limpavam as mágoas do passado.
O ápice do milagre ocorreu quando Mariana entregou ao pai um desenho feito em segredo, uma imagem que desafiava o diagnóstico médico atual. No papel, Miguel não era o homem fraco e doente que definhava no orfanato, ele aparecia forte, rejuvenescido e sorridente, brincando em um jardim ensolarado com toda a família reunida na varanda. Papai, este último desenho é para você, disse ela. O desenho não era apenas uma lembrança, mas uma promessa de que a cura por dentro e por fora que ela mencionara estava começando a se manifestar na realidade física do pai. A jornada do filho bilionário que voltará para encontrar escombros terminava agora em um altar de recomeço. Ricardo entendeu que sua maior conquista não fora a venda de uma empresa de inteligência artificial, mas o resgate de uma linhagem que estava destinada ao esquecimento. A verdade que o destruiria por dentro revelara-se ser o alicerce de sua reconstrução como homem. Enquanto o sol finalmente se escondia atrás da torre da igreja, a família Mendes permanecia unida, pronta para deixar para trás a cabana e o orfanato, rumo ao jardim que Mariana já havia desenhado no coração da eternidade. A transfiguração de Miguel diante dos olhos de sua família foi o primeiro grande milagre operado pela presença do amor. Mariana, com a autoridade de quem traduz a vontade do invisível, explicou que o corpo se cura quando a alma encontra seu verdadeiro propósito. E seu propósito, papai, é estar com a gente e continuar ajudando crianças, afirmou ela. Ricardo e Helena observaram, estupefatos, as mãos de Miguel pararem de tremer e a cor retornar ao seu rosto, enquanto a febre que o consumia desaparecia como se nunca tivesse existido. A ciência do Vale do Silício não tinha explicações para o que ocorria naquele quartinho, mas o coração de Ricardo entendia que a vida estava reivindicando seu pai de volta. Padre Sebastião, testemunha ocular daquela restauração, revelou o último segredo que Miguel tentará esconder por humildade, a criação do Fundo Mariana Torres. Mesmo na miséria, o pai vendera seus poucos pertences para juntar R$ 2.000 e iniciar um projeto de auxílio a crianças especiais. Pai, eu queria deixar algo positivo no mundo antes de partir, justificou Miguel. Ricardo, no entanto, com os olhos transbordando de uma nova forma de orgulho, decidiu que aquele pequeno gesto seria a semente de um império de caridade. Ele prometeu injetar R$ 10 milhões imediatamente para transformar o sonho incipiente do pai em um centro especializado de padrão mundial. A dinâmica da família Mendes mudou instantaneamente de resgate para construção. Mariana, assumindo seu papel de arquiteta do destino, delineou as novas funções de cada um. Miguel ensinaria Ricardo a ser pai e contaria as histórias da linhagem, enquanto Ricardo usaria sua fortuna para escalar o bem. E eu vou desenhar tudo, anunciou a menina, já visualizando as paredes do futuro centro e as vidas que seriam transformadas. O pequeno órfão que temia a partida de Miguel recebeu a resposta que selava o fim da solidão. Não, meu pequeno, eu não vou mais embora, nunca mais, garantiu Miguel, levantando-se com uma vitalidade que desafiava todos os prognósticos médicos. Ao deixarem a igreja de São Bento do Sul, o cenário era a materialização perfeita dos desenhos de Mariana. Miguel caminhava sem apoio, carregando a filha nas costas sob a luz dourada do entardecer. Ricardo, movido por uma curiosidade humilde, perguntou se também poderia aprender a desenhar o futuro, mas a resposta da irmã trouxe uma lição sobre a individualidade dos dons. Seu dom é transformar sonhos em realidade, Ricardo. E agora que você descobriu os sonhos certos, vai fazer coisas incríveis, explicou ela. O bilionário percebeu que sua habilidade executiva finalmente encontrara uma alma para governá-la, transformando códigos e lucros em esperança palpável. Dona Helena, a fortaleza que sustentara a família nos anos de escombros, assumiu a liderança da nova fase doméstica. Ela exigiu uma casa onde o luxo servisse à hospitalidade, com espaço para acolher os órfãos em férias e um ateliê gigante onde o talento de Mariana não tivesse fronteiras. Uma casa onde você possa finalmente entender que a maior riqueza do mundo estava aqui o tempo todo, disse ela ao filho. Ricardo abraçou a mãe, sentindo que o sucesso finalmente tinha o sabor de paz, e não de exaustão. Ele não estava mais comprando imóveis, ele estava edificando o santuário de sua própria redenção. A viagem de volta foi o oposto do trajeto de ida, onde havia pressa e medo, agora reinava o silêncio sagrado da gratidão. Mariana adormeceu no colo de Miguel, que cantarolava baixinho as canções de ninar do orfanato, enquanto Ricardo observava pelo retrovisor a cena que justificava cada luta de sua vida.
Obrigado por me dar uma segunda chance, sussurrou o pai. Ricardo, com o coração em harmonia com o ronco suave do motor, respondeu com a sabedoria de quem encontrou o prumo: obrigado por ter plantado amor suficiente no mundo para que ele voltasse para você. O ciclo de abandono estava encerrado, a colheita do afeto havia começado. 6 meses depois, a paisagem daquela cidade havia se transformado. A Casa Mariana Torres não era apenas um edifício, mas um organismo vivo de cura e arte. As 22 crianças de São Bento do Sul foram adotadas exatamente como os traços de Mariana haviam previsto, encontrando lares que combinavam com suas essências. Miguel, agora um homem robusto e pleno de saúde, dirigia o centro com uma paixão que contagiava a todos, provando que o propósito é, de fato, o melhor remédio. Ele não era mais o homem que fugia da vergonha, mas o líder que guiava outros para a luz. Dona Helena encontrou sua paz no jardim terapêutico do centro, onde as plantas cresciam sob o cuidado de quem entende que tudo que é regado com paciência floresce. Mariana, por sua vez, tornou-se a inspiração do local, desenhando futuros onde a deficiência era vista apenas como um dom diferente. O primeiro desenho da família reunida, outrora feito em uma cabana miserável, agora ocupava o lugar de honra na entrada da instituição. A placa abaixo dele servia de aviso a todos os visitantes: às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Ricardo aprendeu a dividir seu tempo entre os algoritmos e os abraços, entre as reuniões globais e as sessões de desenho com a irmã. Ele descobriu que a inteligência mais sofisticada é aquela que reconhece a necessidade do outro. A maior riqueza que ele possuía não estava mais trancada em fundos de investimento, mas espalhada pelos sorrisos das crianças que agora tinham uma chance. Ele se tornou o guardião dos milagres de Mariana, garantindo que o dom dela tivesse o alcance necessário para mudar o paradigma de como a sociedade enxerga o extraordinário. A história que começou com escombros e uma tigela velha terminou em um palácio de solidariedade. Ricardo, Helena, Miguel e Mariana provaram que nunca é tarde para reconstruir o que o tempo tentou demolir. O amor verdadeiro, como a medicina mais forte, cicatrizar as feridas do abandono e unir a corações que pareciam perdidos para sempre. Toda noite, ao olhar para as estrelas que Mariana tanto gostava de desenhar, Ricardo agradecia pelo privilégio de ser o irmão de um anjo e o filho de um sobrevivente, celebrando o milagre de ser, finalmente, parte de uma família completa.